ex-presidente dos Estados Unidos, na década de 1860, Abraham Lincoln, dizia que quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Ele se referia à política. Mas no caso das empresas, você acha que os líderes recém-empossados, que acabam de assumir um cargo de liderança, são pessoas que podem se revelar de uma forma diferente? Eu acredito que sim. Muitas vezes dizem que o poder corrompe. Outros dizem que o poder revela, não corrompe, revela as pessoas corrompidas. Eu, de qualquer jeito, sou partidário. Há um livro que se fala muito da corrupção do caráter. Eu acho que algumas pessoas do poder se transformam muito. E por que isso acontece? São várias causas. Pessoas, por exemplo, eu aprendi com pessoas muito autoritárias, elas são muito submissas a chefias. Mas quando elas passam da equipe para a chefia, tudo que ela sofreu, os subordinados sofrem. É uma espécie de revanche? Um pouco assim, um pouco de revanche. Eu percebo isso muito. Uma coisa que até desvaloriza muito as lideranças, é a liderança ter um comportamento dúbio. Na frente dos diretores ele é bonzinho, educadinho, tranquilo. Na ausência dos diretores são o contrário. São extremamente agressivos, muitas vezes mal educados. Porque os livros de administração não falam dos problemas humanos. Parece que diretor não é neurótico, diretor não é agressivo, tem muitos que são demais. Eu falo que há uma injustiça. As pessoas no poder têm direito a ter emoção ruim. O subordinado não. O diretor pode dar uma bronca, uma esculhambação, uma desqualificação do cara, muitas vezes. Se ele fizer uma vez com o diretor, dá justa causa. O poder pode ter raiva. As pessoas subordinadas não podem ter raiva do poder. Agora, você acha que esse comportamento desequilibrado, de um uso excessivo do poder, da autoridade, ele é comum em líderes mais antigos no seu cargo ou naqueles que acabaram de assumir uma posição de liderança? Depende. Às vezes quando assume, pouco tempo depois se revela. Alguns são a vida inteira, principalmente em algumas empresas familiares ou algumas empresas públicas, onde o cara fica no poder há muito tempo. O sujeito, durante anos e anos, faz da vida dos outros um inferno. Agora, pensa bem, essa questão de que você acabou de lembrar, que pela hierarquia, que é inclusive uma influência militar dentro da organização das empresas, um liderado não pode se opor de forma veemente contra o seu líder, mas o líder pode fazer isso. Como é que você recomenda que o liderado haja se a liderança dele é tirana? Ele tem que abaixar a cabeça, aceitar, se demitir da empresa se não concordar, ou há uma forma inteligente de você mostrar ao líder que ele está sendo opressor? Olha, eu acho muito perigoso mostrar isso. Quando as empresas me chamam para trabalhar esse tipo de problema, eu costumo falar com as empresas que tem que fazer um trabalho do grupo, o grupo tem que ajudá-lo. O pessoal do grupo tem que falar com ele. Mas um sozinho, um isolado, sem uma pessoa de fora, eu acho muito perigoso. Quer dizer, você acha que o líder não está pronto para ser chamado a atenção? A maior parte das vezes não. A nossa estrutura de origem militar fez que as organizações usassem muito o conceito de autoridade. E o conceito de autoridade, que é medieval, implica que eu não posso discutir o que o chefe fala. Não se pode discutir aquilo que a autoridade fala. Por exemplo, um juiz de futebol, ele pode estar absolutamente enganado. Se o jogador reclamar que ele está enganado, pode ser expulso. Mas então nós temos que aceitar que é assim e pronto? Não, eu acho o contrário. Eu acho o contrário. Para as empresas, esse tipo de liderança é muito ruim. O que acontece? As melhores pessoas saem da empresa, porque elas não vão trabalhar ali. E os piores se submetem porque não têm mobilidade. Então, a longo prazo, essas chefias autoritárias e muito brutas com as pessoas selecionam negativamente. Tem equipes medíocres. Por quê? As pessoas de mobilidade mudam de emprego. Milton, então toda pessoa que sair de um cargo de liderança, ela vai cair nessa cilada ou se ela já tiver seus valores bem definidos, um caráter firme, psicologicamente equilibrada, ela dá conta de assumir o poder, de ter mais autoridade sem mudar de comportamento? Olha, nem todo mundo vai mudar de comportamento. Eu, quando jovem, fui muito marcado por um psicanalista que era um psicólogo social, que é o Adler. O Adler dizia, de uma maneira muito clara, que pessoas complexadas, pessoas com dificuldade de afirmação, normalmente são péssimos para exercer o poder. É uma questão de baixa autoestima? De baixa autoestima, de sentimento de rejeição. Então, eles têm uma necessidade de mandar
Eu acho que a necessidade é com ele mesmo, para mostrar que ele não é inferior a ninguém, e aí muitas vezes são exorbitantes. Eu associo boa parte de distúrbio de comportamento de poder a problemas de personalidade. Você acredita que com essa nova geração que está chegando aí, que já está no mercado, já começou a trabalhar, já se formou, que não aceita esse tipo de liderança autoritária, os líderes autoritários tendem a acabar com a sua carreira, tendem a perder espaço? Nos últimos tempos tem perdido muito espaço. Eu trabalhei em empresas em que a técnica era assim. Eu posso citar o caso, já tem tantos anos. A Fiat, quando chegou aqui, os gerentes da Fiat, os gerentes de fábrica principalmente, eram um verdadeiro tirano. Se eu olhar o pessoal da Fiat hoje, é um pessoal completamente diferente. A gerência da Fiat hoje se esmera por ser fina, por dialogar, por conversar com todo mundo. Então, estou dando um exemplo, mas tem muitos. Há uns anos atrás, era muito comum o que a gente chamava de estilo sargentão. O cara era um trator, um sargentão, atropelava todo mundo. Hoje, isso não é tão valorizado. Antigamente era valorizado, principalmente na construção civil. Mas então, voltando a um ponto para nós encerrarmos, o liderado que estiver sob o comando e a chefia de um líder tirano, ele não deve dizer a esse líder que ele está sendo excessivo. É perigoso. A não ser que, eu repito o que eu falei agora há pouco, a não ser que ele fale do sentimento dele. Olha, toda vez que você me trata assim, você não sabe como me faz mal, eu vou para casa chateado, eu fico meio deprimido, me irrita muito. Em vez de falar, você está errado, fala do próprio sentimento. Assim mesmo, se a pessoa não estiver preparada, é perigoso. Então nem tudo está perdido, dá para mudar os líderes tiranos. Quando a direção da empresa faz um trabalho de sensibilização ao comportamento, já trabalhei isso muitas e muitas e muitas vezes, melhora muito o comportamento das pessoas.